Pronto, então, pessoal, a gente está aqui em mais uma conversa nesses tempos de quarentena, né? E eu trouxe um recém-amigo, né, que a gente conheceu nesse mundo virtual há pouco tempo, né? Que é o Marcelo Brito, né? Ele é do Mato Grosso do Sul, não é isso, Mato Grosso? Isso mesmo, Marcelo. E Sou do Mato hoje, Grosso do Sul. pronto, é do Mato Grosso do Sul e hoje mora aqui pertinho do Ceará, em Parnaíba, no Piauí, né? Marcelo, se apresente aí para o pessoal do canal Língua Presa, o nome do canal. Pessoal do canal, agradeço a oportunidade aí que o Macedo tá dando para a gente, né? Sou do Mato Grosso, nasci no Mato Grosso, morei muito tempo no Mato Grosso do Sul e há um ano estou aqui em Parnaíba, no Piauí, né? Sou engenheiro e um apaixonado por nossa igreja, né? Fiz o cursilho, não sei se o Macedo conhece o movimento do cursilho, sou cursilista, fiz em 2014 o cursilho lá no Mato Grosso do Sul e foi uma luz de presente que Deus deu na minha vida. Eu e minha esposa somos cursilistas e estamos na caminhada aí, tentando levar a evangelização e aprendendo com os amigos também, sempre. Pronto, e a gente O vai tema do conversar. cursilho nosso é servir. Estamos aqui Ótimo. para servir. É o tema da cristandade toda, né? A gente tem que estar aqui pelos outros, né? Sim, Tudo que a gente faz tem que ser pensando nos outros, né? Porque, no final das contas, Deus, né? O nosso Deus está nos outros, né? É o próximo, como diria Jesus. exatamente. Nos surgiu a ideia de conversar um pouquinho sobre a unidade da igreja, né? Unidade da igreja, que é uma grande característica da nossa igreja, né? Essa unidade, né? que advém aí da sucessão apostólica, é garantida por essa sucessão, e a gente vai conversar um pouquinho com o Marcelo aqui sobre ela. Marcelo, fica à vontade aí, vá falando aí qual o seu pensamento Certo. sobre a unidade da igreja. É o que o Papa Francisco, né, e todos os papas que a gente teve sempre trabalhou por isso, né, pela unidade da Igreja. Inclusive no Vaticano II, né, dá muito ênfase para essa unidade da Igreja, a unidade dos cristãos e também o diálogo interreligioso, né. Então vamos falar hoje da unidade da Igreja, né. O que nós podemos fazer para contribuir com o que o Papa pede para a gente, né? A tolerância, o diálogo, porque unidade a igreja, é o próprio nome da Igreja Católica, né, Macedo? É, Católica, na verdade, é universal, então ela é universal. universal, né? Porque ela quer, a finalidade de Deus é a unidade, né? Todos, né? Um só rebanho, né? Então, isso aí a É o gente, famoso ide e evangelizai a todos os povos, né? Em outras versões, a toda criatura, né? porque no fim haverá um só Deus e um só rebanho, né? Então é isso a missão ali do nosso pastor, que é o Papa, né? Nosso grande Pedro aqui na Terra, sucessor de Pedro, né? E eu acho que a gente tem que buscar essa partir da nossa igreja doméstica de casa, essa busca de unidade, né? Principalmente hoje no Brasil, acho que a gente vê muita alimentação, outras religiões, principalmente a protestante, vamos falar mais do cristianismo, né? Porque a gente não tem tanto muçulmanos aqui no Brasil, nem outras denominações hinduístas, vamos falar. Então, vamos falar dos cristãos, né, Macido? Essa unidade, tentar falar em termos de cristianismo, né? Não é verdade. Brasil, falando do Brasil hoje, o impacto maior na igreja do Brasil é os protestantes, né? Vamos falar, o crescimento dos protestantes. E como a gente fazer essa unidade, né? Eu acho que, principalmente, tendo muita unção do Espírito Santo, né, Macedo? Na própria linguagem que vai conversar com a pessoa, no que vai falar, não para provocação, você tem que ter muita unção do Espírito Santo, porque é algo que você tem que ter cuidado para você justamente não trabalhar o contrário dessa unidade. Eu acho Unidade, que o centro
da nossa ação são os mandamentos que o próprio Jesus nos deixou, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o meu próximo é onde eu vou ver Deus, é esse que eu devo direcionar as minhas ações. E é muito complicado você pensar em salvar alguém, em ensinar a doutrina católica a alguém, alimentando, na realidade, um ressentimento, um ódio, né? Um desejo de guerra, né? É muito complicado você falar de unidade. Jesus diz que sejam um, né? Como eu e meu Pai somos um, e é muito complicado você ficar falando de falar disso tudo, alimentando na realidade o ressentimento. Porque o que eu percebo, Marcelo, não sei se você é isso que você percebe, é que, primeiro, vamos deixar bem claro, não há dúvida sobre a primazia da igreja, não há dúvida, né? Não há nenhuma dúvida sobre isso. A doutrina da igreja é a doutrina deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida, certo? Mas dentro dessa doutrina não existe o ódio, não existe ressentimento, não existe a violência pela violência, nem para justificar a própria doutrina. A imposição, né? A imposição, não existe a imposição, né? Tudo tem que ser feito, igual você está falando, por amor, né? Então, eu acho assim, numa discussão, eu volto às palavras até de São Francisco, né? Evangelize ao todo tempo, se necessário, use palavras. Quer dizer, o seu modo de ser, de falar, de conviver com as pessoas, esse é o modo que você vai fazer com que vejam em você a unidade. Opa, ser católico é aquilo ali, eu fiquei balançado, eu quero experimentar ser católico. Eu acho que é mais ou menos isso. Não, o exemplo... Pode falar. Pode falar. O exemplo é o que realmente converte, né? As palavras, né? É uma frase, se não me engano, atribuída a Dom Helder Câmara, ele dizia que os exemplos arrastam, as palavras elas encantam, mas os exemplos são que arrastam mesmo, né? O exemplo de fato, né? É o que dizia São Tiago, né? São Tiago que diz que a fé sem obras é morta, é a minha atitude, né? A gente pode, você falou de São Francisco, a gente pode até citar o encontro dele com o Papa, né? Com o Papa, isso quando ele foi levar a ordem dele lá, né, no Papa, né? Com toda a humildade, revestido de humildade, né? Foi ali recebido. E o Papa, igual você está falando, ele viu nele essa luz que Jesus tem. O Evangelho, acho que dessa semana foi muito bonito, que falou, né? Que o Pai e Jesus vêm fazer morada, né? Que o Espírito Santo abre e vem fazer morada em você. E naquele momento a morada veio em São Francisco e o Papa olhou aquela luz, né? Ali. Então, e é igual você falou, enxergou a primavera da igreja num exemplo que foi São Francisco e de vários santos aí. Nós temos um aqui pertinho na Bahia, que é a nossa querida irmã Dulce, né? Santa Dulce, né? Então, em momentos aqui, em pleno, depois, Concílio Vaticano II, então, gente, há sim esperanças de unidade, e essa esperança de unidade, ela tem que vir muito mais de exemplos do que de palavras, propriamente dito. O catolicismo ele tem que se mostrar com exemplos. Que nem você falou, de palavras nós estamos aí, tem o evangelho inteiro, tem a doutrina belíssima da igreja, nós precisamos vivê-la, né? Mostrar para as pessoas o que a igreja ensina, né? Mas no nosso exemplo. Exato. Como católico, né? Eu não preciso abrir mão, nem devo, não é questão de precisar. Eu não devo abrir mão do que a minha religião me traz, a doutrina católica me traz. Eu não devo abrir mão de nenhuma vírgula da doutrina católica, nenhuma vírgula, tá? Sim. Eu tenho que viver a doutrina católica, mas é isso. Quando eu vivo a doutrina católica, aí sim eu viro um exemplo de conversão e não podemos jamais esquecer que o nosso maior exemplo, que é Jesus,
morreu por causa disso. Ele morreu Exato. para nos salvar. Né? E que É nós, isso. imitadores de Cristo, não podemos, em momento nenhum, afastar a possibilidade de morrer por conta dessa verdade. Tá? Exato. O problema é que eu Exato. percebo hoje que as pessoas estão querendo mais matar por conta dessa É, verdade. Não é morrer por conta dessa verdade. é isso, é isso. É uma imposição da verdade onde que você vai excluir quem não aceita essa verdade ou que não entenda. Mas por quê? Porque, na verdade, a verdade, muitas vezes, ela é a tua verdade e não é a verdade Da propriamente igreja. dita. Não é a verdade, não é o próprio Jesus, não é a verdade da igreja. Não, porque até Jesus, eu estava lembrando que você estava falando aí, do a vírgula, eu lembrei de próprio Jesus, da passagem, quando ele foi confrontado, que ele poderia estar mudando a lei, e ele falou, nenhum iota, né, no caso, nenhum pingo do i ali da letra, ela pode, porque ela é de sempre, mas Jesus veio ensinar essa lei. E aí, o que a gente tem que fazer? É viver na lei, templo, né? Então, eu acho que mais que palavras, palavras são necessárias, não estou falando que não Sim. são, mas até o tom das palavras com quem você vai discutir, claro, no nosso país aqui seria mais protestante, quando você houver de discutir alguma coisa de religião que entrar, eu acho que é na docilidade das palavras. É você ser arrogante, é você falar com amor, você não renunciar àquilo que é a verdade, porque você não é Sim, um mentiroso, né? jamais, jamais. E por aí, se a pessoa não aceitar a tua argumentação como verdade, como palavra, e vir um tom agressivo, acho que a discussão deve parar por aí, porque o ensinamento de Jesus é o amor, né? E não é o rancor. Né? Então, Exato. mas pelo menos se você falou 3, 4 frases com amor, o que você pode pensar de Deus é que aquelas suas palavras, né, e o seu exemplo de vida entre no coração da pessoa e vai convertê-lo. Eu acho que é isso. O que acaba com a gente é quando a gente fala demais e vive de menos. Né? Quando a gente quer ser agressivo na defesa do evangelho, mas com o nosso exemplo a gente não consegue, né? Ser agressivo na defesa do evangelho. E aí é neste momento que as pessoas nos pegam. Né? Porque elas dizem, você fala muito bonito, mas na hora de viver não é assim. Né? É aquele profissional que enrola no trabalho, mas fala bonito do evangelho. É aquele patrão que não perde a missa como não deve perder, que vive cheio de escapulário que deve ter, que vive cheio de terço que deve rezar, mas não vive na relação com o seu empregado. Né? Explora, atrasa, né? Tudo tem sua justificativa. E nós devemos olhar, em primeiro lugar, para nós mesmos. Né? É isso que eu penso. As nossas limitações. Né? Exato. Eu acho que partindo daí, você vai conseguir trabalhar por essa unidade da igreja. Porque hoje a igreja ela tem muitos católicos aí adormecidos, indo para outras religiões, por isso que você está falando, que você deu um exemplo aí, de várias pessoas que usam disso, igual você falou, é necessário sim, mas é necessário ir à missa, mas viver a missa, fora da missa. Você se alimentar da Eucaristia e você viver essa Eucaristia aqui no dia a dia. Você foi do rito, aquilo é importantíssimo, você comungou, você foi no confessionário, você confessou, mas aquela vivência ela tem que ser trabalhada com a oração e com a tua vivência. Isso eu acho que tem que ser o exemplo. É aquela passagem de Jesus aos fariseus e saduceus, né, que dizia que fazer uma coisa sem esquecer da outra. Né? Então, tem que... Samaritano. Também, né? Vários casos assim que Jesus coloca que a gente tem que cumprir a lei, né?
mas não esquecer o motivo que levou àquela lei, né? Que no final da conta é o amor aos irmãos, é a misericórdia, é isso que levou àquela lei. Então eu não posso só cumprir a lei e esquecer do resto, né? Esquecer Sim, do resto não, do principal, né? do principal, do principal. É, porque é a mesma coisa de você ter a teoria e não viver a prática, né, Macedo? Com certeza, Eu é a vou viver mesma coisa. a vida inteira estudando habilitação, aquele livrinho, só que eu nunca vou dirigir um carro. Quer dizer, do que me serviu? É. De nada. E se a gente pegar ao longo da história do povo de Deus até, que Deus manda o Jonas até Nínive, que é uma cidade dos assírios, não é uma cidade nem do povo de Deus, né? E os assírios eram inimigos dos judeus, né? Dos hebreus judeus. E Deus manda Jó para lá, dizendo que eles vão ter que se arrepender, porque senão a cidade ia ser destruída, e eles se arrependem, se vestem de saco, se cobrem de cinza, e Deus poupa a destruição. Então, a busca De Nínive. de Nínive, né? A busca Isso. dos que estão fora do nosso mundinho, né? Da nossa redoma, né? É isso. É Então, isso. Deus todo o tempo está apontando que a salvação é para todos, Exato. mas ela Exato. só virá se nós exercermos a nossa missão, a nossa evangelização. Então, eu não tenho que chegar e dizer, igreja tal está condenada, ou pessoa tal está condenada. Não, meu irmão, se ela está condenada, eu tenho que ir lá buscar e restaurar. Né? É Tenho que isso aí. É buscar, isso aí. ir atrás e fazer o possível para que ela volte, né? Para que ela se converta. E usar de todos os meios que eu tiver para que essa conversão aconteça. E, com certeza, cada caso é um caso, cada pessoa a gente vai ter que usar uma estratégia diferente. Mas a conversão Exatamente. tem que partir de mim mesmo, né? Sim, sim, você tem que partir. E até mesmo no próprio exemplo de Jesus, né? Jesus, eu vim para salvar e não para condenar. Quer dizer, nós estamos ainda vivendo no tempo da misericórdia. Estamos no final dos tempos, mas ainda é o tempo da conversão. É o tempo que Deus está dando para a gente para se converter e ajudar Ele aqui no reino, igual você está falando, a salvar almas, né? Sim, Salvar a mim mesmo e a salvar a do meu próximo. Mas essa salvação, ela vem com exemplos, com o que foi Santo Cristão, né? O primeiro santo ali a ser martirizado e que pediu, como Jesus, perdão àqueles que estavam apedrejando. Você vê como Santo é. Estevão, né? Então, Santo Estevão, primeiro ali na carta das cartas de São Paulo, né? Então, ele é apedrejado porque estava com Jesus, cheio do Espírito Santo, Santo Estevão, ainda pedindo perdão para aqueles que estavam apedrejando ele. Então, esse é o ídolo do cristão católico, né? O perdão. Esse deve carregar perdão. Então, nós somos cristãos, nós não somos da espada. Jesus segurou, né? São Pedro era mais esquentado, né? E quando foram prender, ele segurou Pedro pela espada, né? Não é assim, o ensinamento não vem da espada. Então, eu acho que isso que a gente tem que levar a nossa fé católica nesse ponto. Não é afrouxar a coisa, não. É passar a cabeça de quem está errado, mas é gostar do pecador e não do pecado. É Exato. gostar do pecador. Né? É trazer o pecador e mostrar para ele que o pecado não é que ele vai ter. O pecado é a condenação. Deus quer a salvação de todos, né, Macedo? É, Mas, infelizmente, somos nós que nos compramos a passagem para ir para o inferno. exato, isso é E aqui nós verdade. temos aqui a vida, né? Exato. E você citou São Pedro, eu me lembro do primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, onde foi uma ruptura absurda com a lei judaica. Né? Uma grande Sim, ruptura com a lei judaica, quando os pagãos que se convertiam, né, sim, são isentados de fazer cumprir os preceitos que eram preceitos judaicos, não eram preceitos cristãos. Né? sim.
Então, sim, quando os pagãos são isentados da circuncisão, por exemplo, ou de respeitar os princípios que diziam sobre que alimento comer, né? A forma de lavar, os talheres, talheres não, porque nem existia, mas as, os vasos e tal para alimentação, eles são isentados, porque aquilo ali não era a doutrina, né, de Jesus. Aquilo ali era uma lei sim, que muita gente seguia como se fosse doutrina, e isso também acontece hoje, né? Existe a doutrina da igreja e existem as doutrinas que a gente cria, né? E sim, que às vezes sim, quer que essa doutrina seja maior do que a doutrina da igreja, que é a sim, doutrina de Jesus, é a doutrina dos sim, apóstolos. Então, a gente não pode, a gente tem que abrir mão da nossa vontade e seguir o que a doutrina da igreja nos ensina, né? Pura e sim, simplesmente. Quiser acrescentar, acrescenta, mas sem se conflituar com a doutrina da igreja, se sim, casando, se encaixando com a doutrina da igreja. Agora, sim, não dá para chegar e dizer tenha raiva do seu irmão porque ele é de outra religião, odeie sim. porque ele é de outra religião, Não, fale você não mal deixa de ser dele cristão. porque ele é outra religião, isso não tem nada a ver com a doutrina católica, nada. Não, não, não tem. Não tem porque se, por exemplo, se a pessoa é de outra religião, que nem meu inimigo é, ele apenas está em outra religião. E se Jesus manda eu amar meu inimigo, aí como que eu não vou amar uma pessoa que eu não, nem conheço, que nunca fez nada para mim? Se o meu inimigo já fez coisa para mim e Jesus manda eu amar. Então eu não posso ir contra. Se eu for nesse discurso, igual você está falando, eu estou indo contra o evangelho, estou indo contra a igreja, né? Aí eu estava citando o exemplo, tu citou aí a questão da visita de São Francisco de Assis ao Nossa, sultão, então, né? O sultão egípcio, do egípcio, né? Há 800 anos, em 1219, né? foi, Foi foi, lá foi. negociar com a pessoa de outra religião para que os cristãos pudessem ter acesso aos locais sagrados, né? Foi lá Sim, negociar sim, com outra religião que é muito diferente da nossa. sim, Tem religião sim. mais diferente ainda, mas essa é Tem, muito diferente da tem. nossa, né? E você Nem pega Santa Teresa de Calcutá, viveu na Índia, onde é hinduísmo. Ela, esse dia eu estava olhando, ela teve o velório dela foi como um chefe de estado lá, de tamanha obra, porque ela colocava a obra dela, né? E ela nunca negou a sua fé. Mas de ela, que maneira ela provava? No exemplo, no exemplo. Ser cristã é exemplo. colocando Deus em primeiro lugar, porque ele está na pessoa do outro, né? Exatamente. Deus Exatamente. sempre em primeiro lugar, e aí Sim, eu amo o outro porque Deus está nele. Eu acho que sim, essa é a sim. chave de se trabalhar a unidade da igreja, é a chave para quase tudo, na realidade, né? Mas É a isso chave aí. para a gente aprender a amar aqueles que, ou em pecado, ou em heresia, ou sei lá em que Ou estado ignorância, seja, ou ou ignorância até. ignorância, né? A gente acredita que ele não está seguindo a doutrina da igreja, mas mesmo assim eu devo amá-lo, né? E assim é que a igreja traz a proposta de unidade, né? Essa Sim, unidade que é alicerçada na sucessão apostólica, no fato de toda a doutrina ser junta, ser sem contradição, né? E ser, sobretudo, na direção de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso irmão como nós nos aí você amamos, falou tudo. né?
Com esses dois mandamentos de que Jesus Cristo falou, a gente pode conseguir essa unidade. Essa unidade, que é igual você está falando, unidade não é unanimidade, é unidade. Eu com minha esposa não sou unânime, vamos falar em todas as coisas, mas eu vivo no casamento com ela. Aqui dentro há uma unidade. Eu sou diferente dela em alguns aspectos, mas nós vivemos em unidade. Isso é unidade. Isso é unidade. Isso é unidade. Eu acho que é isso que Deus quer. Desejo da gente. E, mais uma vez, sem abrir mão da nossa identidade, né? Sem abrir nossa identidade. Ter um diálogo respeitoso, um diálogo, vamos se falar, um diálogo que a gente pode respeitar a pessoa, mas sem abrir mão da nossa identidade. Porque a gente professa, e é o que está, e não é só professar, é fato histórico, é fato de fé, que a Igreja Católica é a porta de salvação, é a igreja fundada por Jesus Cristo. E a salvação por vem diálogo, dela. por paz nenhum, a gente abrir mão. Não pode. Porque é a verdade plena. Não há dúvida em relação a isso, né? Pois, meu irmão, muito obrigado pela conversa aí, tá? Acho que foi bem interessante. A gente com certeza vai apanhar um pouquinho por causa dessa conversa, porque muita gente por aí discorda, acha que não, mas tranquilo, né? Sim. Faz parte. Sim. E nosso trabalho é amar todos, né? Amar. E amar é querer a salvação de todas as pessoas. Exatamente. Eu que lhe agradeço, Macedo, pela oportunidade e estamos juntos, rezar pela essa grande unidade da igreja em torno de Jesus Cristo, né? Do Pai e do Espírito Santo. Pronto, outro dia a gente volta com outro tema, não é não? Valeu, Marcelão. É isso mesmo. Obrigado, Macedo. Um abraço para você, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, tchau.